Pessoal, o assunto de hoje é o que é um Agile Coach, tá bom? Um assunto assim bastante, digamos assim, bastante, um assunto, eu não quero utilizar a palavra polêmico, mas é um assunto relativamente polêmico, né? Então a gente precisa falar um pouquinho, né, para vocês sobre. Eu já falei bastante sobre o papel do Agile Coach, mas já falei bastante no passado, né, algumas semanas atrás, alguns meses atrás, falei bastante sobre o agente de transformação, não é isso? Então hoje eu quero falar especificamente sobre esse papel, né, que é o papel do Agile Coach. Eu ainda estou ajustando aqui o meu setup, mas já está na hora da gente começar, então já comecei, tá? Porque esse papel, pessoal, é um papel super importante, é um papel extremamente demandado, né, na indústria de hoje, no mercado hoje, né, como vocês sabem. E é, é um papel que tem um potencial de ganho, né, um potencial de salário muito grande, tá? Então eu escolhi esse tema porque eu estou começando um conjunto de várias lives para a gente abordar esse papel, tá legal? Então, a importância desse papel, ela é, ela é muito grande, né? Então, por que que ela é muito grande? Eu quero contar tudo isso para vocês nessa live de hoje, tá legal? Apesar de ser um assunto que eu já falei bastante em muitas lives, né, quem já fez treinamento comigo já também já me viu falar sobre isso aí, né, seja treinamento online, treinamento presencial. Acho que treinamento presencial todo mundo tá com saudade dos treinamentos presenciais, né? Então eu estou começando hoje, pessoal, uma série de lives que vai ajudar a gente a descortinar essa, esse papel, né? Eu acho importante a gente começar a descortinar esse papel, porque apesar dos pesares, é um papel que ele ainda tem muita, digamos assim, tem muita lenda em torno desse papel, não é isso? Então eu quero que a gente descortine esse papel de uma vez por todas, tá? Então compartilhe a live com seus colegas para a gente, de uma vez por todas, descortinar o significado desse papel, que é um papel extremamente importante. Por que que esse papel é extremamente importante? Por dois motivos, pessoal. Então veja bem, eu vou falar para vocês, antes da gente entrar nos detalhes do que é um Agile Coach, eu quero mostrar para vocês a importância desse papel, né? E tem dois fatores que demonstram a importância desse papel, né? Um dos fatores, ele se refere a empresas, as empresas, a indústria que está contratando esse papel. O outro fator, ele se refere a você que está me ouvindo, a você que é Agile Coach, a você que quer ser um Agile Coach, tá legal? Muito bem. Primeiro fator, hoje é um dos papéis mais contratados na indústria, né, especialmente na indústria de TI, porque é um papel que tem tudo a ver com a transformação digital. É um papel que tem tudo a ver com a implantação daquilo que a gente chama de Scrum dentro das empresas, ou Agile, é o cara que vai operacionalizar a transformação digital, parte da transformação digital, né? E é o cara que vai operacionalizar a implantação do Scrum dentro das empresas, tá legal? Ele não é um gestor de projeto, tá certo? Então cuidado quando vocês fazem esse tipo de comparação, tá? Muito bem, entenderam? Então, olha só, o primeiro fator, o Agile Coach ele é extremamente importante, por quê? Porque hoje se ele não é o papel mais contratado, ele é um dos papéis mais contratados hoje dentro da indústria, tá legal? Muito bem. Segundo fator, por que que esse papel é tão importante e por que eu estou falando sobre esse papel aqui para vocês, tá? Pessoal, é um dos papéis que mais ganha. Ele ganha muito bem, o Agile Coach ele ganha muito bem, tá? É um dos papéis que mais ganha hoje dentro da indústria, especialmente na indústria de TI, tá certo? Só que ele começou a sair de dentro dessa seara da TI, né? Vocês já devem ter
percebido que departamentos de RH têm Agile Coach dentro deles, né? Você tem outros departamentos que não são departamentos de TI, você tem PMOs, escritórios de projeto com Agile Coaches, né? Porque o PMO está começando, já entenderam que a ideia do PMO é aquele papel legislativo, né, de cumprimento de regras para dar não conformidade de processo, etc. Esse papel do PMO, ele já é o papel antigo, né? Hoje, com a transformação digital, com a digitalização de produtos, de processos, de trabalho, etc., de serviços, esse papel já foi, né? Então, olha só, esse papel, pessoal, ele é importante para você que está me ouvindo e ele é importante para a indústria que está contratando, entenderam? Muito bem, então essa é a importância de um Agile Coach, tá? Muito bem, agora vamos definir o que é um Agile Coach. Vamos lá? Um Agile Coach, você tem duas palavras, né? Agile e Coach, tá certo? Então, primeira coisa, Agile Coach é o profissional e Agile Coaching é o processo com o qual esse cara trabalha, tá? Então, o Agile Coach, ele faz o que dentro das empresas? Ele faz Agile Coaching. Eu vou falar para vocês o que é isso também. Mas antes, vamos definir o significado do Agile Coach. Vamos lá? Muito bem. Então, essa palavra, você vê que o nome dessa profissão que se sedimentou no mercado, né, ela é formada por duas palavras, Agile e Coach. O que é Agile? A gente já sabe o que é Agile. Agile é um conjunto de práticas, é um conjunto de valores, tá certo? Essas práticas, elas advêm dos métodos ágeis, que servem para quê? Né? Formam um quê? Formam o que a gente chama de mindset ágil. Esse mindset ágil tem o seguinte objetivo, pessoal, é implantar uma nova forma de pensar nas organizações através de uma nova forma de entrega de produtos e soluções. Tá certo? Então a gente vai mudando como a gente entrega soluções, para que a gente vá devagarinho mudando o mindset das organizações. Tá? Então a ideia de Agile é adaptabilidade. Tá certo? Por isso que Agile tem tudo a ver com a transformação digital. Né? Por isso que Agile tem tudo a ver com transformação digital. Tá certo? Por quê? Porque a transformação digital é um processo de adaptação pelo qual as empresas passam para sobreviverem nos dias de hoje. Né? Muito bem. Isso é Agile. É um conjunto de práticas, é o nosso mindset, um conjunto de métodos para a gente entregar produtos de valor de maneira mais adaptativa, para que a gente tenha mais flexibilidade, né, ou seja, para quebrar essa forma de entrega, essa forma de produção mais antiquada, mais antiga, como a gente fala, mais cascata, né? Essa coisa de uma atividade encadeada, uma atrás da outra, etc, etc, etc. Bom, isso aí já é muito demorado hoje em dia. Então a Agile vem para quebrar isso aí, tá bom? E o principal elemento que a gente tem em Agile é uma equipe multidisciplinar. Tá legal? Beleza, então isso é Agile. Agora, o coach. Aí eu quero contar para vocês a história dessa profissão. Então a palavra coach, pessoal, no inglês, ela é uma palavra super antiga. Ela já remonta aí, já existe na língua inglesa já há muito tempo. Só que ela nem sempre teve o mesmo significado. Tá legal? E a profissão coach, ela nem sempre teve o mesmo, como é que eu posso dizer, nem sempre teve a mesma conotação. Ela não existia. É uma profissão que nasceu, que foi sedimentada no decorrer da década de 70. Só que a palavra coach, uma palavra que já vem sendo utilizada na língua inglesa já há muito tempo, né? E ela hoje, desde o século XVIII, século XIX, tá legal? Então hoje, o significado, quando eu falo que eu sou um Scrum Coach ou um Agile Coach, tá? Ou eu falo sou um coach, essa palavra ela tem hoje 3 significados, basicamente. O primeiro significado é carruagem. Carruagem. Por exemplo, quando a gente fala, eu vou viajar em classe econômica, no avião. Né? Quando eu falo que eu vou viajar em classe econômica, em inglês a gente fala que vai viajar assim, ó, eu vou viajar coach class.
né? Então, eu vou pegar a parte mais econômica, né? E por que carruagem? É um lugar onde eu entro e me sento, né? Tem um banco, né? Um banco americano chama Wells Fargo. Esse é um dos bancos mais antigos dos Estados Unidos e o logo desse banco é uma carruagem, né? É um coach, é uma coach, entendeu? Então, me chama um coach para mim. Então, isso é um significado. Tá legal? Como hoje não tem mais carruagem, a gente se refere à palavra como um lugar onde a gente entra e senta, geralmente coach class. Tá legal? Muito bem. Olha que legal. Entrou um pessoal aí que chama GPS do inglês. Então, vocês podem confirmar isso aí, né? Segundo significado da palavra coach, né? É um cara que ensina, né? É um tutor. Então, o uso dessa palavra como tutor, ele começou a nascer na Inglaterra, né? Tem dados aí que a gente encontra na internet, se você pesquisar, você vai ver que começou a ser utilizado na Universidade de Oxford, e começou a ser utilizado lá como um cara que ensina, tá legal? O cara que ensina, esse significado, ele tá valendo, lembra, esses 3 significados estão valendo até hoje, tá? O cara que ensina, ele pode ser um cara que ensina você a jogar futebol, que ensina você a matemática, que ensina você a atravessar dificuldades na vida, entendeu? Então, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum você utilizar o termo basketball coach, football coach, soccer coach, entendeu? É o coach, é o cara que vem aqui, por exemplo, speech coach, é um cara que vem aqui e me ensina a falar. Guitar coach, é o cara que vem aqui na minha casa para mim dar aula de guitarra, né? Então, durante muito tempo nos Estados Unidos, eu morei durante 6 meses em Manhattan. Eu tive um speech coach, um cara que me ensinava a falar inglês para tirar o meu sotaque carregado de brasileiro. Ele era o meu speech coach, entendeu? Terceiro significado é a profissão, tá? A profissão coach. Esse significado, ele nasceu na década de 70, né? Então, se você pesquisar o histórico do coaching, nas escolas de coaching que a gente tem, desde o ICF até, sei lá, a Sociedade Brasileira de Coaching, Instituto Brasileiro de Coaching, são as referências, a Academia Internacional de Coaching são as referências que a gente tem aqui no Brasil, todos vão te contar a mesma história. Um cara lá chamado Paul, não sei das quantas, ele inventou a profissão do coach como sendo um cara que te ajuda a, tradicionalmente a gente fala isso, que ele te ajuda a sair do ponto A e chegar no ponto B, que te ajuda a mudar de estado, que te ajuda, que desperta em você essa capacidade de se movimentar, de remover barreiras do seu caminho. Esse é o coach. É um cara que escuta mais do que fala, é um cara que provê alternativas, é um cara que te ajuda a identificar alternativas dentro desse processo de coaching. Tá certo? Então, de 1900, dos anos 70 para cá, surgiram muitas escolas pelo mundo. E foi um boom gigantesco. Foi um boom gigantesco, né? Hoje, quando você busca, por exemplo, uma certificação para ser um coach profissional, você tem que ter uma escola, entende? E dependendo do instituto, da associação, da escola, elas vão ter ferramentas diferentes, vão ter pegadas diferentes, vão ter certificados diferentes, mas tudo é a profissão do coach, né? Um cara que usa muitas ferramentas, por exemplo, advindas da psicologia, né? A gente fala, o coach não é um terapeuta, o coach é um cara que faz perguntas, que te ajuda, mas ele não entra dentro do âmago da pessoa, do psique da pessoa para poder mexer como um psicólogo mexe. Isso um coach não faz. Tudo bem? Beleza. Aí, no início dos anos 2000, nasceu a Scrum Alliance. O Manifesto Ágil foi assinado em 2001, né? Então, Agile, como a gente conhece, nasceu, tá? Só que Agile não nasceu em 2001, o mindset já vinha desde a década de 80, 90, 70 também, tá? E nasceu na indústria de hardware, de manufatura, né? E aí
esse mindset veio para a indústria de software e culminou no Manifesto Ágil em 2001. Tá legal? Bom, então em 2001 foi assinado o Manifesto Ágil. Em 2002 nasceu a Scrum Alliance, que é a organização que é a maior organização de certificação mais reconhecida no planeta inteiro. E que as pessoas buscam, donas dos treinamentos, CSM para Scrum Master, CSPO para Product Owner, tá legal? E aí começou a ter esse boom de certificações Scrum, né? Ou seja, o método ágil mais conhecido começou a ser o Scrum, tá? E aí as pessoas começaram a falar, não, mas o Scrum Master precisa saber também de outros métodos que não sejam apenas o Scrum, especialmente lá no início dos anos 2000, onde estava ainda muito latente e muito viva o espírito, né, o do XP, do TDD, DSDM, do Crystal, etc. Né? Hoje em dia, o método mais utilizado ainda é o Scrum. Né? Mais de 80% das empresas que fazem Agile estão fazendo Scrum ou uma forma de Scrum. Tá? Enfim, as pessoas começaram a utilizar. Falaram, pô, esse método é interessante. Né? Teve um boom de Agile. Já tínhamos tido do, o boom do coach na década de 70. E aí, quando foi no começo dos anos 2000, essas duas palavras, esses dois mundos se encontraram. Né? Eu fiz uma pesquisa com alguns instrutores da Scrum Alliance, com alguns colegas, e dentre eles o Mike Cohn, né, que é um dos fundadores da Scrum Alliance, né, e eu perguntei assim, ó, qual foi a primeira menção que você teve? Quando foi que você ouviu pela primeira vez a palavra Agile Coach? Né? E pesquisando e recebendo as respostas, a gente chegou até 2004. A partir de 2004, as pessoas começaram a ouvir esse termo Agile Coach. Né? Talvez alguém tenha ouvido aí 2003, 2004, mas que em 2004 a Scrum Alliance começou a crescer demais. Entendeu? Fala, pô, eu preciso de alguém que me ensine Agile aqui dentro. Ah, então chama um Agile Coach. Eu não falei para vocês os 3 significados? O segundo significado é o cara que ensina. Então o Agile Coach é o cara que ensina Agile na empresa. Entenderam? Muito bem. Só que a profissão, assim, como é que eu vou dizer? Só que esse termo, ele ainda não era uma profissão, lá em 2004, tá? Ninguém contratava um Agile Coach, né? Empresas não abriam vagas para Agile Coach naquela época. Tá certo? Por quê? Porque não tinha ainda, uma coisa que estava nascendo, estava muito latente, mas a necessidade já estava lá. E a necessidade aumentava cada vez mais, certo? Aí o que aconteceu? Virou profissão. A partir do momento que virou profissão, né, a gente precisa contratar um Agile Coach. Quando a gente tem que contratar, a primeira pergunta que o RH vai te fazer é, tá, quais são as habilidades, quais são as competências, quais são, como é que é esse profissional? Esse cara é formado em quê? Qual é o background que esse cara tem? Entenderam? Quando vira profissão, pessoal, a gente tem que formalizar. E nessa formalização, né, começaram a surgir algumas discrepâncias. Né? Porque tinha gente que já era coach profissional e aprendeu Agile. Por exemplo, um cara que é o Master Coach da International Coaching Federation ou de alguma outra escola internacional. Eu já sou coach, então eu sei como é que o coach funciona. Eu vou aprender Agile e aí eu sou um Agile Coach. Então qual é a pegada desses caras? A pegada desses caras é, eu sou um coach profissional, preciso de uma escola, eu não estou aqui para ensinar Agile. Eu estou aqui para fazer coaching para implantação, ensino de Agile. Entenderam? Então esses caras têm uma pegada diferente. Eles não vão lá falar para você apenas de técnicas de Agile. Eles utilizam técnicas de persuasão, técnicas mais humanizadas, para te ajudar de descoberta, de discovery, de autoconhecimento, ferramentas, entenderam? Aí tem também a outra onda que surgiu, não é só desse Agile Coach, do coach profissional. Pessoas que sabem Agile,
tá? E que são contratadas para implantar e ensinar Agile, Scrum dentro das empresas. Só que não sabem de coaching profissional. Então esse cara é o cara que é Agile Coach no sentido de ensinar Agile para a empresa. Entenderam? E nesse espectro, pessoal, esse espectro, né, do cara que é coach e do cara que é, na verdade, um consultor que ensina Agile, nesse espectro tem muitas nuances em se tratando do significado do que é realmente um Agile Coach. Entendeu? Muito bem. Nessa pegada, você tem coach, ou seja, o cara que tem ferramentas, o cara que vai para uma escola, que passa por uma formação, e você tem também o cara que é um consultor ágil, ou seja, o cara precisa manjar de negócios, precisa manjar de agile, precisa manjar de Scrum, entenderam? Então, o que é mais pedido hoje no mercado para poder atender a necessidade do mercado? Não é nem lá, nem cá, nem 8, nem 80, está bem no meio, entende? Então é um profissional que manja de negócios, o mínimo possível, porque estava no meio, mas manja também de ferramentas de coaching, de como é que é a pegada do coach, tá? E manja também de Agile, entenderam? Esse é o Agile Coach. Então, se a gente conseguir, se eu puder, por exemplo, definir, se você me perguntar, Heitor, o que é o Agile Coach? É um profissional com uma formação em coaching, com conhecimento profundo de Agile e com o mínimo de business, de gestão, para que ele possa operacionalizar o que a gente chama de Agile Coaching, a implantação de Agile, a transformação digital dentro das empresas agora. Esse é o Agile Coach. Entenderam? Então, quais são as competências? O que eu posso esperar de um Agile Coach? Eu posso esperar o seguinte, ó. O cara manja muito de Agile. Então ele sabe como é que um Scrum Master funciona, ele sabe como é que um Product Owner funciona, ele sabe de gestão de negócios, um pouquinho de gestão, de administração também, né? Um pouquinho de gestão de projetos também, é importante para poder conversar de igual para igual com gerentes de projetos, com gestores dentro da empresa, para prover alternativas em se tratando de como é que a gente vai fazer essa interface com esse novo modelo de produção, né? Como é que a gente vai fazer essa interface, essa conexão com essa forma tradicional de gerir empresas, tá? E aos poucos vai quebrando essa forma tradicional e a gente vai descobrindo novas maneiras. Entendeu? O que mais que eu posso esperar de um Agile Coach? Eu preciso esperar que esse cara manja bastante de Agile, manja um pouquinho de gestão e que ele manja também de coaching, ferramentas de coaching. Um cara que manja de ferramentas de coaching, ele tem um poder dentro dele, porque ele manja muito de autoconhecimento, ele manja muito de si mesmo. É isso que eu preciso esperar de um Agile Coach. Então tem que ser uma pessoa correta, uma pessoa idônea, uma pessoa que não chega lá, que não faz picuinha, que não arruma confusão. Ele não pode ser fonte de conflito. Ele é um cara que resolve conflitos. Ele é um cara que ajuda as pessoas a entregarem mais. Entendeu? Então, pessoal, Agile Coach é isso. Agora, eu quero falar para vocês o que não é um Agile Coach. Um Agile Coach não é um gerente de projeto. Não façam correlações entre Agile Coach e gerente de projeto, pessoal, porque não tem nada a ver. Gerência de projetos, gestão de projetos, é um pedaço dos conhecimentos que um Agile Coach precisa ter. E também não precisa ter muito conhecimento de gestão de projetos. Ele precisa ter o mínimo necessário para conversar com o gestor de projeto. Entenderam? Então, gerente de projeto não é Agile Coach. Agile Coach não é gerente de projeto. Entenderam? Qual é a diferença agora entre o Agile Coach e o Scrum Master? O Scrum Master, se vocês já fizeram treinamentos, especialmente o CSM, o CSPO, você sabe que o Scrum Master ele funciona como um coach, inicialmente, para a equipe dele. Mas em que sentido? Para ensinar a equipe dele o que é Scrum, como é que o Scrum funciona, as cerimônias, o 353. Esse é o Scrum Master lá para a equipe dele. E com o tempo o Scrum Master vai se desenvolvendo, ele começa a ter uma perspectiva cada vez mais abrangente.
né? Quando você faz, por exemplo, o treinamento Advanced CSM. Aí eu começo a ficar mais parecido com o Agile Coach. Então o Agile Coach ele já entra na empresa com uma perspectiva mais abrangente, atuando em nível de equipes. O Scrum Master ele entra na empresa atuando no nível da equipe dele. Tá legal? É assim que funciona o Scrum. 3, 5, 3. 3 papéis, 5 eventos e 3 artefatos. Acabou. Tá legal? Qual é a diferença agora do Agile Coach pro Product Owner? Então eu falei da diferença do Agile Coach pro gerente de projeto. Na verdade, não falei a diferença, eu falei que não é a mesma coisa. Não façam comparações. O gerente de projeto não tem nada a ver com o Agile Coach. Então, o gerente de projeto é um cara que cuida de projeto. O Agile Coach ele tem uma perspectiva completamente diferente. Ele não cuida de projeto, ele não cuida dessas coisas. Ele está mais focado nos processos, em como a gente está entregando, os valores que estamos entregando, o valor que estamos entregando, como é que os papéis dentro da equipe estão se relacionando entre si, como é que está sendo a gestão dos conflitos lá dentro da equipe, né? Como é que a gente está se comunicando com a gestão de projetos? É por isso que a Agile Coach precisa saber se comunicar com a gestão de projetos. Então, é bom saber sobre gerenciamento de projetos. Como é que está sendo a nossa comunicação com a gestão executiva da empresa? Então, é bom a Agile Coach saber um pouquinho de gestão para poder falar com esses caras também. Tá legal? Então, essa é a diferença. Então, gestor de projeto cuida de gerenciamento de projeto, das áreas de gerenciamento de projetos, áreas de conhecimento, né? Não tem nada a ver com Agile Coach, tá legal? Scrum Master, já expliquei a diferença. Product Owner, que é um outro papel comum nas empresas. Um Product Owner, o dono do produto, pessoal, ele é um pedaço do conhecimento que o Agile Coach precisa ter. Então, você sabe que o seu Agile Coach é bom, por exemplo, quer fazer um teste no seu Agile Coach, se você está sem Product Owner, por exemplo. Se você está sem Product Owner, chama o teu Agile Coach para suprir essa necessidade. Ele tem que saber como é que funciona. Entenderam? Então, o Agile Coach ele sabe como é que funciona o Product Owner, porque ele tem uma perspectiva mais abrangente. Então, porque ele vai ensinar o Product Owner a trabalhar também. Ele pode ensinar o Scrum Master a trabalhar, ele pode ensinar os gestores a lidarem com a equipe, entenderam? Tudo em nível de times, tudo em nível de equipes, tá legal? O que mais? Bom, então, assim, eu acho que está bem claro, descortinando bastante esse papel, né? Porque virou lenda já assim no mercado. Tem muita gente falando, pessoal, bobagem no mercado. Cuidado, cuidado. Agile Coach não é gerente de projeto. Agile Coach não é a mesma coisa que Scrum Master. Tá legal? O Agile Coach, ele é um cara que ele já entra com uma perspectiva de equipes. Eu preciso ter técnicas para lidar com várias equipes, eu preciso ter técnicas para lidar com gestores de projeto, com gestor executiva. Isso é o Agile Coach. Tá? É um papel crucial para você hoje começar a implementar a transformação organizacional dentro da sua empresa. É um papel fundamental para você começar hoje a mudar o mindset da tua empresa, porque ele vai trazer muitas ferramentas, muitas técnicas para você começar a fazer diferente e, consequentemente, a partir do momento que você começa a fazer diferente, você começa a pensar diferente. Tá legal? Então ele tem conhecimento de Agile, tem conhecimento de Scrum, tem conhecimento de gestão, tem conhecimento de gestão de projetos, né? Ele tem conhecimento, um conhecimento abrangente que esse cara precisa ter. Tá legal? E lembra, o Agile Coach, ele precisa estar constantemente se reinventando, aprendendo, pessoal. Aprendendo. Vocês querem ver um exemplo? Em 2016, 2017, o meu amigo Paulo Caroli, ele criou o método Leanception. Tá legal? Até então, a gente não tinha uma técnica tão legal quanto o Leanception para fazer o discovery de um produto, para criar um MVP de maneira sistemática e montar um backlog para a gente começar a sprintar. Entenderam? Então hoje eu preciso saber sobre Leanception. Mas e daqui a 2 anos, o que será que vai ter? Então eu tenho que estar me reciclando. Daqui a 2 anos não, eu digo talvez daqui a 1 ano, né? Porque a gente já tem um design sprint, a gente tem workshops, a gente tem técnicas de brainstorming. Tudo isso eu preciso ajudar, eu preciso saber, né? Para que eu, como Agile Coach, possa ensinar o meu Product Owner a montar um backlog inicial, desde a visão do produto a montar até a concretização desse backlog inicial. Tá? Então, você imagina, quantas técnicas novas surgem por ano dentro dessa seara de Product Owner? Cara, muita coisa surge por ano.
né? O Lean Inception é um dos exemplos que surgiu e que você já tem que saber, mas que daqui no ano que vem já vai ter outra coisa, então você tem que se ferramentar toda hora como Agile Coach. Gestão de conflitos é outra coisa, tem muita coisa que você pode utilizar como gestão de conflito, tem que estar se ferramentando continuamente para você ir progredindo como Agile Coach, tá? Tem uma pergunta aqui da Tassi, ela está perguntando assim, né? Toda empresa com processos ágeis deve ter um Agile Coach? É uma boa pergunta, viu, Tassi? Eu estou falando definindo o Agile Coach como, como profissão, tá legal? Eu não diria que você tem que ter um Agile Coach, mas você, como profissão, mas você tem que ter alguém que manja muito, né, de Agile e que seja capaz de ensinar. Porque uma empresa que tem processos ágeis, ela entende que continuamente ela precisa estar fazendo Kaizen, né? Então, quem é que está sustentando esse processo? Quem é que está puxando a melhoria desse processo continuamente? Lembra? O objetivo de Agile é adaptabilidade, tá certo? Então, assim, não é obrigatório, mas é importante que você tenha alguém que faça esse papel, entendeu? Então, uma empresa com processos ágeis que não tem Agile Coach, ela vai identificar a necessidade de fazer essas atividades e talvez ela não chame de Agile Coach, mas o que ele faz dentro da empresa precisa ser feito. Se você vai chamar ele de Agile Coach, ou de Scrum Master, ou de Agile Master, ou sei lá, tá certo? Você vai identificar essa necessidade, tá legal? Então minha sugestão é, contrate um Agile Coach, se você tem processos ágeis, se você quer agilizar os processos da sua empresa, tá? Se você quer ajustar a gestão de projetos, se você quer iniciar um projeto de transformação digital, se você quer delinear um projeto de transformação digital, se você quer implementar o Scrum, não reinventa a roda, pessoal. É um papel que ele nasceu, se sedimentou na indústria e ele está aí para isso. Tá legal? É um cara que ganha bastante. Você sabia que um Agile Coach pode ganhar aí até 20, 25 mil reais CLT no mercado? Então é isso que é um Agile Coach. Essa é a importância do Agile Coach, tá legal? E tem que estar continuamente se reinventando. Hoje saiu fresquinha, uma pesquisa da Scrum Alliance mostrando salários de Agile Coaches, tá? Nos Estados Unidos, especificamente, mais para os Estados Unidos, tem a Agile Coach lá ganhando 120 mil dólares por ano, tá legal? Então, se você tiver 6 anos de experiência com Agile Coach, você com certeza vai ganhar mais de 120 mil dólares por ano lá fora. Aí você faz aqui o depar aqui para o Brasil, cara. Então, assim, é brutal. Os caras ganham super bem, né? Então, tem a Jacote ganhando, se a gente for pensar em ano, né? Porque lá nos Estados Unidos o pessoal fala em ano, né? Então aqui, se o cara faz, digamos, 25 mil reais por mês, ele ganha 250 mil, 270 mil, 290 mil por ano, né? CLT, você trabalha numa empresa, tá certo? Então a ideia é você dar o primeiro passo. Quem não é Agile Coach, fiquei super interessado. Você dá o primeiro passo, se trabalha, adquire o conhecimento e aí você começa a trabalhar como Agile Coach, tá legal? Só que é óbvio, não tenho nenhuma experiência como Agile Coach. Acabei de fazer uma certificação ou algo do tipo, você não vai esperar um salário desse, né? Então você precisa ter alguns anos de experiência. Com 3 anos de experiência, você facilmente você consegue ganhar de 15 a 20 mil reais por mês. Tá? Eu só não sei se você vai conseguir CLT, mas porra, CLT ou PJ hoje em dia fica a gosto do freguês, né, pessoal? Sem dúvida nenhuma, é um papel que ganha muito bem. Escreve o que eu estou falando para vocês. Eu não dou ponto sem nó. Se a tua empresa não implantou o Scrum, não tocou, não fez um projeto de transformação digital no ano passado, ela vai fazer esse ano. Heitor, mas eu trabalho numa empresa que produz papel, vai passar pela transformação digital. Mas eu trabalho numa empresa que faz cerâmica, vai passar pela transformação digital. Ou seja, pessoal, é um papel que está em alta e a tendência é ficar mais em alta ainda.